A nossa leitura, igreja, vai ser dos versículos 1 até o versículo 11. Capítulo 3 do livro de Filipenses, dos versículos 1 até o versículo 11, que assim diz. Vamos ler. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, no primeiro versículo, dá a entender que ele estava finalizando a carta. Mas não isso. No versículo 1 dá a entender, que parecia que ele estava finalizando, quando ele diz essa palavra, finalmente, irmãos, parecia que ele estava finalizando, não. Mas aqui o apóstolo Paulo estava iniciando outro assunto desta mesma carta que nós estamos lendo. Aqui no capítulo 3, então, ele começa outro assunto que ele quer trazer ao povo da igreja de Filipenses. Lembrando a todos, o apóstolo Paulo estava preso, mas acredito eu que em Roma, prisioneiro por causa de Cristo, todos aqui lembram, e ele está escrevendo esta carta que nós estamos lendo aqui ao povo da igreja de Filipos, Então, aqui já no início, no versículo 1, a gente então compreende, ele começa outro assunto. Mas antes de começar outro assunto e ensinar o povo a respeito do que ele está passando, a mensagem que ele está escrevendo nessa carta, ele já diz no versículo 1, vamos conferir novamente. Agora nós vamos nos debruçar versículo após versículo para que a gente possa entender. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se em quem? No Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Então ele já inicia dizendo, finalmente, meus irmãos, se alegrem no Senhor. Se alegrem no Senhor. E é importante nós vermos, igreja, porque ele reforça isso para que nós possamos nos alegrar no Senhor. E isso ele está mostrando que a fonte da nossa alegria deve ser Jesus Cristo. Igreja, preste bem atenção numa coisa. Enquanto a nossa fonte de alegria for pessoas e coisas, nós estaremos sendo frustrados sempre. Enquanto, entenda bem, escute bem o que o pastor está lhe dizendo. Enquanto a fonte da nossa alegria for coisas e pessoas, nós estaremos sendo frustrados. E aí o apóstolo Paulo então direciona quem deve ser a fonte da nossa alegria. Ele já inicia de novo dizendo, gente, a fonte da nossa alegria é o Senhor. Eu peço de novo, firmemente, alegrem-se, mas é no Senhor. E eu posso te dar alguns motivos nesta manhã para você já iniciar o seu dia, igreja, se alegrando no Senhor, a vida.
Por mais que muitos de nós, às vezes, acordamos desgostosos, ninguém tem a obrigação de acordar feliz. Mas todo aquele que serve a Cristo Jesus tinha que ter isso por obrigação, acordar feliz. Só de lembrar que está vivo já devia ser o motivo da nossa alegria. Não olhar para aquilo que não aconteceu, não olhar para aquilo que ainda não é, não olhar para aquilo que ainda eu não tenho, não olhar para aquilo que eu ainda não sou, mas só de estar de pé já devia ser o motivo da minha alegria. Só de poder abrir os olhos e levantar da cama e colocar os pés no chão para procurar a havaiana ou o calçado para levantar, já devia ser o motivo da nossa alegria. Mas, muitas das vezes, o motivo de nossa alegria está em coisas que não aconteceram. E aí a gente fica triste, a gente fica revoltado, a gente fica nervoso. Ou então o motivo da nossa alegria é pessoas. Então pessoas não nos fazem isso, não nos fazem aquilo, então isso não nos alegra. Mas o apóstolo Paulo, ele está aqui nos ensinando no primeiro versículo de nossa leitura, no capítulo 3. Reforço a vocês, irmãos, finalmente, eu digo de novo, alegrem-se no Senhor. Seja o Senhor a fonte da sua alegria. E nós precisamos entender isso, quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, nós podemos esperar decepções das pessoas, pois teremos consolo no Senhor. Quando o Senhor é a fonte da nossa alegria, nós podemos esperar perdas na nossa vida, mas o Senhor é aquele que pode nos restituir, ou nos dar em dobro do que perdemos, ou então nos ensinar a viver sem aquilo, porque a nossa alegria é o Senhor. Agora, quando a nossa alegria não é o Senhor, não vivemos sem as coisas, por elas nos entristecemos. Quando a nossa alegria não é o Senhor e sim as coisas, o que acontece com a gente? Sim as pessoas, o que acontece com a gente? A gente vive amargurado por causa das pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala, a fonte da nossa alegria é o Senhor. Enquanto, vou repetir, igreja, enquanto a nossa fonte de alegria não for o Senhor, e sim as coisas e as pessoas, nós seremos frustrados. E ainda no versículo 1 ele diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele está abordando um assunto que já havia abordado em outra ocasião. Nós vamos ver isso no capítulo 4. Ele está falando, não é cansativo falar essas coisas para vocês. Não é cansativo. Em outras palavras, trazer a verdade do Evangelho para vocês não é cansativo. Aqui eu quero parar para pensar com você um ponto muito importante, igreja. Não deve ser cansativo para nós as coisas de Deus. Não deixe ser penoso para você as coisas de Deus. Não deixe ser cansativo para você ouvir a igreja. Não deixe ser cansativo para você fazer suas orações diárias. Não deixe ser cansativo para você ler a Bíblia. Não deixe essas coisas ser cansativo para você. Deixe todas as demais coisas ser cansativo. Mas as coisas que concernem a fazer a vontade de Deus, que essas coisas elas não sejam cansativas para nós. Que se possível for, você comece a dormir os sábados mais cedo, porque você sabe que você tem um encontro pela manhã. Que se possível for, você antes de dormir, leia a Bíblia de pé, porque se você for ler na cama, você vai dormir. Que se possível for, você já comece o dia lendo a Bíblia, porque se você já deixar para ler no final do dia, você não vai ler. Então não deixe as coisas de Deus tornar cansativas para você, porque elas não são. Pelo contrário, elas são seguranças para nós. A palavra de Deus é segurança nos dias difíceis para nós. A palavra de Deus é força. E eu posso dizer aqui que a grande maioria já passou por coisas e situações que se não fosse Deus para te sustentar, você não estaria aqui. Mas é isso que nos faz forte diante do Senhor. Glória a Deus, igreja. E aí ele diz, então, não é cansativo para mim. Mas aí ele diz algo aqui muito importante também. É segurança para vocês. Falar a verdade, falar o que eu estou falando não é cansativo para mim, mas ao mesmo tempo é motivo de segurança para vocês. E aí ele vem no versículo 12, porque ele estava falando que o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus, é a nossa verdadeira segurança, é segurança para nós, vivermos a verdade do evangelho. E é isso que ele vai nos ensinar a partir do capítulo 2 em diante. Vamos ver. Veja por que ele estava dizendo que era uma segurança para nós. Versículo 2, e aí vamos ler. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão.
cuidado. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo ficou sabendo, porque lembra que Epafrodito veio visitá-lo e trouxe as novidades do que estava se passando na igreja de Filipos. E certamente o apóstolo Paulo ficou sabendo desses cães e desses que praticam o mal da falsa circuncisão. Para que a gente fique mais entendido de quem são, esses são os famosos judaizantes que a Bíblia diz. Pessoas que queriam ser judeus somente por cortar uma parte do prepúcio masculino. Lembra? Era isso que era feito na primeira aliança, desde a época de Abraão, né? Era assim que eles se faziam para provar que eram judeus de verdade, para mostrar que tinham uma aliança com Deus. Mas aí tinham pessoas querendo praticar isso já na nova aliança, em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala, toma cuidado com essas pessoas que querem colocar a salvação baseada nas obras. Tomem cuidado com essas pessoas que querem colocar a salvação baseados na circuncisão, baseados nessa questão de cortar uma pele do prepúcio masculino. Tome cuidado com esses homens judaizantes, esses falsos profetas, porque esses eram também conhecidos como os falsos crentes que estavam os ensinando, que eles só podiam ser salvos através da circuncisão, por cortar uma parte do prepúcio masculino, ou por meio das obras da lei. Esses estavam ensinando a justiça pelas obras e não somente pelo que Jesus fez na cruz, se sacrificando por nós pecadores. Eles estavam ensinando que você só podia ser salvo praticando as obras da lei e ensinando que também só podíamos ser salvos se fôssemos judeus. E se praticássemos essa questão de cortarmos uma parte do prepúcio, para que pudesse ali ser considerado um judeu e ser salvo. Enfim, resumindo, eles estavam querendo, igreja, dizer que nós não seríamos salvos apenas pelo que Cristo Jesus fez na cruz. E isso é um falso evangelho. Isso vai contra o que a palavra de Deus diz, igreja. Preste atenção, nós não somos salvos porque somos dizimistas. Nós não somos salvos porque somos ofertantes. Nós não somos salvos porque vemos a igreja aos domingos. Nós não somos salvos porque oramos todos os dias. Nós não somos salvos porque lemos a Bíblia. Nós não somos salvos porque sabemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não, nós somos salvos por meio do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Nós só somos salvos por meio do sacrifício de Jesus. Jesus se fez maldição por mim e por você. Logo eu e você só somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz e não pelos nossos méritos. Então o que eu faço não quer dizer que através do que eu faço eu serei salvo, pastor, não. O que você faz, o que eu faço concernente às coisas que agradam a Deus é o fruto que atesta a minha salvação e a sua. Mas não são esses frutos que me levarão, que te levarão à glória de Deus, a ser salvos por Cristo Jesus. Esses falsos crentes daquela época, esses falsos profetas daquela época, esses falsos pastores daquela época, não existiram só naquela época, existem nos dias de hoje, gente. Existem nos dias de hoje falsos pregadores, falsos profetas, que trazem um evangelho baseado nas obras, que jogam um peso sobre as suas costas. Você quer ser salvo? Sobe monte, desce monte. Você quer ser salvo? Faz campanha, faz corrente. Você quer mudar de vida? Faz isso, faz aquilo. Mas o verdadeiro evangelho confia na obra de Jesus Cristo na cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Eles estavam fazendo isso, indo contra o propósito de Jesus Cristo, que disse, pois Ele nos afirma nos Evangelhos que Ele é a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Jesus é aquele que eu e você devemos estar rendidos a Ele. Nós devemos nos lançar e confiar na obra dEle, não nas nossas obras. Somos pecadores, merecemos a misericórdia dEle todos os dias. É por meio dEle que somos limpos do nosso pecado. É por meio dEle que nós somos limpos dos nossos pecados. Em Cristo Jesus podemos assumir nova vida, porque é somente nele. Igreja, eu quero reforçar algo com você, para que você entenda. Há somente uma boa obra que pode levar o pecador para o céu, a obra que Cristo consumou na cruz. É somente essa obra, não é a minha obra e a sua. Então, eu estar à igreja, eu participar dos cultos, eu congregar em Cristo Jesus, isso é a atitude de quem é salvo. O ler a Bíblia é a atitude de quem é salvo. O orar é a atitude de quem é salvo.
O ajudar o próximo é a atitude de quem é salvo, não é a atitude de quem quer ser salvo. É a atitude de quem é salvo. Porque eu não posso comprar minha salvação. Você não pode comprar sua salvação. Ela é por meio de Jesus Cristo. Por isso que quando eu me batizo, quando você se batiza, quando nós nos batizamos, foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque é nele, é Ele quem perdoa os nossos pecados. É nele que somos rendidos, Porque no versículo 3, olha lá, aí ele vai dizer algo muito importante. No versículo 3 ele diz: pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de quem? De Deus. Então ele estava querendo dizer, não é você cortando uma parte do prepúcio como eles estavam querendo dizer, não é você agindo pelas obras da lei, não, nós já somos circuncidados já, porque adoramos a Cristo Jesus pelo Espírito de Deus. Nós nos gloriamos, não nas nossas obras, ele estava dizendo, nós nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na nossa carne, ele estava dizendo, nós não temos confiança nenhuma na nossa carne, a nossa confiança está em Cristo Jesus, é nele que está a nossa confiança. É em Cristo que somos salvos. Nós não somos salvos por meio do que fazemos, gente, entenda isso. Entenda, é uma grande confusão na igreja brasileira hoje em dia, porque ficam falando, se eu não fazer isso eu não vou ser salvo, se eu não fazer aquilo eu não vou ser salvo, se eu não fazer aquilo outro eu não vou ser salvo. Não, você não faz para ser, você faz porque você é, você faz porque Ele já fez na cruz do Calvário, você ama Ele porque Ele já te amou primeiro, você é de Deus porque Ele já te chamou primeiro. Lembra o que diz a palavra do Senhor? No ventre eu te escolhi, quando eras um embrião ainda informe, eu já te conhecia, pelo nome eu te chamei. A palavra do Senhor nos atesta claramente que é Ele que nos escolhe, não foi você que escolheu a Deus. Eu não sou a última cola do deserto, você não é a última Coca-Cola, eu não sou a última Coca-Cola do deserto, você não é a última bolacha do pacote. Não, tudo se resume em Cristo, é Cristo, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, é por meio de Cristo. É por meio somente da obra de Cristo na cruz. É por meio somente da obra de quem na cruz, igreja? Por meio somente da obra de Cristo na cruz. E aí o apóstolo Paulo afirma que os que creem e se gloriam em Jesus Cristo, esses são os da verdadeira circuncisão. Porque no livro de Colossenses, igreja, capítulo 2, dos versículos 11 ao 12, diz assim, diz assim, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então eu e você já somos circuncidados no nosso coração, eu e você já somos circuncidados no nosso espírito. Por quê? Porque Jesus Cristo fez toda essa obra na cruz. E o batismo, quando nos batizamos, aceitando a Cristo Jesus, é ali feita a nossa circuncisão. Não precisamos fazer práticas das obras de mãos humanas para poder dizer que somos salvos. Não, isso só comprova que somos salvos. Glória a Deus, igreja, porque nós não somos salvos pelas obras, e sim as obras que mostram que somos, porque não é por mérito nosso. Lembra, Efésios capítulo 2 vai dizer, versículo 8 em diante, vai dizer, por graça sois salvos, por meio da graça, isso não vem de vós, isso é dom de quem? De Deus, é dom de Deus, não compete a nós. Não compete a nós. Esses falsos crentes e falsos pastores que queriam espalhar o falso ensino errado, que levaria os filipenses a viver um falso evangelho, que não há Jesus Cristo no centro, e sim as obras e a confiança pelos próprios méritos.
Por isso que você precisa tomar muito cuidado, você precisa tomar muito cuidado com que os falsos profetas vivem por aí, estão em todos os lugares. Tomem cuidado. A obra, igreja, da minha salvação e da sua salvação, ela está em Cristo Jesus, não está em nós, não está em nós, não está no meu esforço e no seu, não está. Você não acordou e veio para dizer, não, eu estou me esforçando para ser salvo. Não, o esforço, a dedicação, quem derramou sangue foi Jesus Cristo. E tudo o que eu faço hoje, eu respondo a essa salvação. Eu respondo a essa salvação. Então não preciso praticar nenhuma boa obra? Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer bem claro, vós sois salvos para praticarem as boas obras. Nós não somos salvos porque praticamos as boas obras, nós somos salvos para praticarmos as boas obras. Diga, eu não sou salvo porque pratico as boas obras. Sou salvo para praticar as boas obras. Não se esqueça disso, não se esqueça disso, porque os falsos cristãos, os falsos mestres, os falsos profetas querem te ensinar que é porque você ora que você vai para o céu, que é porque você lê a Bíblia que você vai para o céu, que é porque você vem na igreja que você vai para o céu. Não, igreja, é por causa do que Cristo Jesus fez na cruz. Logo, não faz sentido, se Jesus Cristo deu a vida dele por mim, eu ficar em casa. Logo, não faz sentido, se Jesus Cristo deu a vida dele por mim, eu não querer aprender da palavra dele. Logo, se Jesus Cristo deu a vida por mim e me ama, me perdoa dos meus pecados, por que eu não perdoo o meu próximo? Por que eu não amo meu irmão? Por que eu não perdoo minha irmã? Por que eu não faço o ide de Cristo? Porque Jesus Cristo morreu por mim. Por quê? Por quê? Porque isso é uma resposta ao que tudo que Jesus Cristo fez conosco. Glória a Deus. Querendo dizer que não somos salvos por Jesus Cristo e seu sacrifício somente, e sim pelas obras, é isso que eles fazem, pelos méritos, e não somente pelas obras de Cristo. Igreja, isso é uma heresia, tá? Isso é heresia, isso é falso evangelho. O evangelho que quer me ensinar, que quer te ensinar que nós só somos salvos por causa das obras. Não. Nós somos salvos por meio do que Cristo Jesus fez na cruz. Você é salvo porque você crê em Cristo Jesus. O mérito é todo dele, a glória é toda dele, a majestade é toda dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, vou te dizer, rejeite todo tipo de ensinamento que diz isso. Rejeita. Todo tipo de ensinamento que vem. Você é salvo porque você tem que fazer assim. Você só é salvo se você tem que fazer assado. Você só é salvo se você fazer uma campanha. Você só é salvo se você está na igreja. Isso é mentira, isso é heresia. A palavra do Senhor está dizendo que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Está escrito aqui, está escrito. Você está aí com a sua Bíblia, você está acompanhando pelo telão. Por favor, seja o pregador A ou B ou C, que prega o Evangelho, que diz pregar o Evangelho, barganhando o Evangelho. Não barganhe o Evangelho, Olha, escute, na internet, na televisão, você vê de tudo. Eu vi na televisão esses dias um pregador dizendo que as pessoas só vão para o céu se forem dizimistas. Não, nós só vamos para o céu se aceitarmos Cristo Jesus. O dízimo é um ato de fé, meu e seu, que fazemos para a glória de Deus e para o Evangelho ser pregado, porque Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus, igreja. Então não barganhe. A sua vinda na igreja, você não vem na igreja para mostrar para Deus que você quer ser salvo. Não, você vem na igreja porque você é salvo. Você quer buscar dos frutos disso. Glória a Deus. É isso. Por isso, igreja, aqui eu quero trazer um alerta antes de nós irmos para o versículo 4 em diante. Igreja, saiba discernir o que você lê na Bíblia e aprende aqui na igreja, do que você escuta e vê na internet com os pregadores e pregadoras que você acompanha lá. Aqui nós te acompanhamos, nós pastoreamos você. Lá você é apenas um seguidor deles. Então saiba discernir, pegue as Sagradas Escrituras, leia. Porque hoje quem quer falar vai para a internet. Quem quer falar vai para o WhatsApp, vai para o YouTube, vai para as redes sociais, Instagram, vai para todos esses lugares aí. Só aí, é livre para todo mundo fazer.
Mas a palavra de Deus nos ensina e nos deixa bem claro, bem claro, bem claro, que o verdadeiro evangelho está na palavra de quem, igreja? Na palavra de Deus. E por meio da boca daqueles que querem trazer o verdadeiro evangelho para as pessoas. Muitos só querem seguidores. Muitos só querem o quê? Seguidores. Muitos só querem lacração pela internet. A internet, ela pode ser usada por bem, como também pelo mal. Por isso, saiba discernir o que você escuta. Saiba discernir o que você aprende na igreja, como palavra de Deus. Veja aí, nós já passamos de um mês lendo a carta de Paulo aos Filipenses. Expositivamente a Bíblia sendo pregada, capítulo após capítulo, versículo após versículo. Toma cuidado com o que você vê e escuta na internet. Porque, veja bem, são pessoas que não acompanham você no dia a dia. Tome cuidado com os falsos crentes, os falsos cristãos e falsos pregadores que tem por aí. Porque para muitos deles, eu e você só é apenas um seguidor dele. Então precisamos, igreja, amadurecer espiritualmente para sabermos o que é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. A gente precisa amadurecer. E como eu amadureço como cristão, pastor? Como eu amadureço como cristão? Sabendo amar as Escrituras, sabendo orar ao Senhor cada dia, sabe, se rendendo ao Senhor, tendo comunhão com Deus, para não cair na mão dos falsos profetas, para não ser iludido. Glória a Deus, igreja. Então saiba selecionar. É bonitinho. Tem um rostinho bonitinho. Ela é bonitinha. Ela fala coisas que me agradam. Ele é bonitinho. Ele fala coisas que me agradam. A voz assim. Tome cuidado. Saiba discernir o que você lê na Bíblia e o que você acompanha na internet. Acompanhamos aí. Agora vamos dos versículos 4 ao 6. Vamos lá. Aí ele diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, para poder confiar na carne, ele diz, né? Nos versículos 4 em diante diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter essa tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele diz. Eu era irrepreensível contra isso, eu praticava. O apóstolo Paulo está dizendo, se tem alguém aqui para se gloriar, para se achar melhor que vocês, sou eu. Eu praticava a lei direitinho, eu era perseguidor dos cristãos. Não podemos esquecer que no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai dizer que ele acompanhou o apedrejamento de Estevão. O apóstolo Paulo estava lá. Quando Jesus Cristo apareceu para ele estava na estrada de Damasco, indo perseguir os demais cristãos espalhados pelo mundo. Mas Cristo Jesus o alcançou. Ele, judeu, hebreu, de nascença, ele podia se vangloriar. Mas ele pegou todos esses méritos, toda essa confiança que ele poderia ter nele mesmo, e ele falou, nada disso importa. Veja aí dos versículos 4 ao 6, o apóstolo fala sobre ter motivos para se gloriar, praticantes do judaísmo. Ele, pois, tinha razões, mas o que verdadeiramente importava para ele estava aqui, dos versículos 7 ao 8, igreja. Vamos lá. Mas o que para mim era o quê? Lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, o que para mim podia ser luxo, o que para mim podia ser glória, eu considerei tudo isso perda por causa de Cristo. Mais do que isso, versículo 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo fala uma palavra aqui que ele fala, eu considero tudo isso M. Em outras palavras, para a gente entender, esterco, você já sabe o que a gente está falando? Então ele está falando, eu considero tudo isso aqui M. Nada disso é importante para mim. O que importa é eu ter conhecido a Cristo. Essa é a minha maior riqueza. Essa é a minha maior riqueza.
Aí ele diz, podemos observar realmente o que importava para o apóstolo Paulo, conhecer a Cristo, nada mais tinha importância, ser pertencente à lei, nada mais tinha importância, nada mais. E aí ele deixa bem claro dos versículos aí, o 7 e 8, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo isso como perda comparado à suprema graça de conhecer a Cristo Jesus, cujo a causa perdi todas as coisas, mas considero tudo isso esterco para ganhar a Cristo Jesus. Todas as conquistas, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele tinha sido, todos os méritos dele, igreja, todos os méritos, ele considerou tudo isso como esterco, nada significante, porque ele conhecia a Cristo agora. Glória a Deus. Está aí o porquê nós devemos nos gloriar em Cristo, a cada dia, no gloriar em Cristo, glória a Cristo, glória a Cristo. Por isso que ele deve ser adorado, por isso que ele deve ser exaltado. Por isso que ele deve ser exaltado. No versículo 9, e aí ele diz, e ser encontrado nele, e ser encontrado em quem? Nele, não tendo a minha própria justiça, veja aí, não é pelas minhas próprias obras, os meus próprios méritos, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Então ele diz assim, eu quero ser encontrado por ele, não baseado nas minhas justiças, eu quero a salvação de Cristo, não baseado nos meus méritos, mas baseados em Cristo, por meio da fé em Cristo, por meio do que Cristo fez, ele está dizendo, deixando bem claro isso, que é por meio do que Cristo fez, por meio de que Cristo fez, não por meio dele, não por meio dos méritos dele. Ele fala, não, quero que seja baseado em Cristo tudo, porque a igreja, até a fé é um dom de Deus, até a fé é um dom de Deus, que Deus nos dá para crermos nele, porque nós não teríamos fé. Porque, veja, a palavra de Deus diz que todos nós destituídos fomos da glória de Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus, porque fomos encontrados na plena destruição, estávamos cegos nos nossos pecados, mas Cristo Jesus nos alcançou para a glória dele, e nos resgatou, glória a Deus. Então, ele diz que quer ser encontrado por Cristo, não tendo a sua própria justiça, mas a justiça que procede de Deus, e veio por meio do sacrifício de Jesus, não por meio das obras, não, mas por meio de Cristo Jesus. Por isso somos salvos somente pela graça em Jesus Cristo, e isso não vem de nós, é dom de Deus, glória a Deus, igreja, e por meio dessa graça. E aqui eu quero ler com você versículo 10 em diante, aí ele diz, olha só, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me o quê? Com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja que ele não se baseia nada nele, é tudo por meio de Cristo Jesus, é tudo por meio da graça de Cristo Jesus, glória a Deus. Igreja, mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Aqui, Jim Elliot, um missionário que pregava o Evangelho. Ele foi pregar o Evangelho para uma tribo de índios canibais, os Aucas. E ele morreu lá, porque foi flechado e certamente comeram ele lá, um missionário. E ele disse uma frase, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa frase. Ele disse assim, sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder, a salvação, a vida eterna. Você dá a sua vida por aquilo que você não pode perder, que é a vida eterna. Você dá a sua vida a Cristo, por causa daquilo que Cristo Jesus fez na cruz. E esse homem, Jim Elliot, ele deu a vida dele por meio de Cristo Jesus. E aqui eu quero falar algo para vocês, do muito que se falam sobre a graça ser uma graça barata. Quando as pessoas falam do Evangelho, e aqui a gente vai concluir, fala da graça, pastor, o pessoal fala de graça, por meio da graça de Deus, mas essa graça não é uma graça barata, igreja.
Essa graça cruzou o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Mas por causa da graça, eles achando que a graça é uma graça barata, o evangelho que muitos pregam por aí é um evangelho assim. Escute bem para que você entenda nesses 3 últimos minutos aqui. Eles pregam a graça assim: vinde como estás e permaneça como estás. É uma graça que não transforma ninguém. É um evangelho que não exige transformação de ninguém. É um evangelho que a pessoa vem para Cristo como ela está. Se ela vem para Cristo sendo bandido, continua bandido, só rouba de vez em quando, não rouba muito. Se a pessoa vem para Cristo mentindo, ela só vai mentir agora de vez em quando. Cristo não exige dela mudança para parar de mentir. Não, o evangelho de Cristo transforma nossas vidas. O evangelho de Cristo transforma nossas vidas, por isso que a graça não é barata. A graça de Cristo Jesus, ela não é barata, ela é a vida de Cristo Jesus, imolado, derramado na cruz do Calvário o seu sangue, para nos dar nova vida. Para nos dar nova vida. E a graça não é barata, então não é de qualquer jeito. Como a gente vê, preste bem atenção, existem muitas igrejas por aí que têm pregado uma graça barata. Esses dias me mandaram um vídeo, compartilharam comigo um vídeo de 2 mulheres se batizando. Uma se considera homem e a outra se considera mulher. E sendo batizada no nome de Jesus, num lugar que se diz ser igreja. Mas que evangelho é esse que não me transforma? Que evangelho é esse que não me transforma, igreja? Então, eu venho para Jesus e continuo como eu estou? Que evangelho é esse que não me transforma? Isso não é o evangelho da graça. O evangelho da graça me transforma. O evangelho da graça, igreja, me transforma sim, porque não é baseado nos meus méritos, é por meio de Cristo. A minha Bíblia, igreja, a minha Bíblia chama de mentira a mentira. Ela é mentira. A minha Bíblia chama de pecado a mentira. A minha Bíblia chama de pecado a glutonaria. A minha Bíblia chama de pecado a pornografia, o roubo, a embriaguez. A minha Bíblia chama de pecado, a fofoca. A minha Bíblia chama de pecado e a sua também chama de pecado. Por isso que nós precisamos entender que por meio de Cristo Jesus somos nova criatura. Então tem que ter transformação. O evangelho de Cristo Jesus nos transforma. Então não acredite nesse evangelho aí de inclusão. O evangelho da inclusão. Então você vem para cá usando droga e você fica usando droga. Você vem para cá roubando e você fica roubando. Você vem para cá no homossexualismo, você continua sendo, porque Jesus te aceita assim. Sim, Deus nos aceita como estamos, mas nos transforma em nova criatura. O evangelho é transformação. Glória a Deus. E quando citei aqui sobre isso, deste caso dessas 2 mulheres se batizando, uma que se considera homem e a outra que se considera mulher, e dizem que formam um casal, quando cito esse caso, não cito que só eles são pecadores. Igreja, preste atenção, não é só isso que é pecado, não. A Bíblia chama de pecado também a fofoca. A gente não pode colocar essas pessoas como sendo as piores pessoas do mundo. Não. Merecem ser amados por Deus, como eu e você, porque também são pecadores. Não existe pecado maior, porque é homossexual é mais pecador. Não, porque é fofoqueiro também é pecador, porque é glutão, porque come mais que os olhos. Porque come mais que os olhos, a Bíblia também fala que é pecado. A Bíblia também fala que é pecado a mentira, a pornografia, a pedofilia. A Bíblia também fala que é pecado não amar o próximo. Então a gente não pode cair nesse engano que o homossexual é mais pecador. Não caia nesse engano, não, porque tudo é pecado diante do Senhor, o que a Bíblia diz. Então eles são pecadores como a gente, são pecadores como nós, que precisamos da graça de Cristo, mas a graça de Cristo, o poder de Cristo nos transforma em uma nova criatura. Glória a Deus, igreja, em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então, tomem cuidado, porque a graça de Deus, ela não é barata. A graça de Deus, ela não é o quê? Ela não é barata. Ela é o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então nós somos transformados por meio de Cristo. Chegamos diante dele, precisando ser nova criatura. E ele pode nos transformar em nova criatura. Glória a Deus, igreja. Em nome de quem? Quem compreendeu a palavra? Louvado seja Deus. Eu quero orar junto com você. Fique de pé se você puder.